torno de temas muito importantes, que é da nossa agenda política, como o tema da saúde, por exemplo. Então, a ideia é que agora você fale uns 30 minutos para nós, a gente tire as dúvidas e depois a gente fale com os trabalhadores um pouco do que nós conversamos pela manhã, como nós vamos lidar com este processo. Depois a gente dispensa vocês e a gente vai cuidar de uma discussão que também foi feita hoje de manhã nas centrais sindicais. O Sérgio não pôde vir por outro compromisso. E somar com o que a gente conversou hoje também de estratégia para lidar politicamente com esses temas que estão na agenda nesse momento. Então, agradecer a vocês que estão aqui e a gente pede para vocês saírem só depois que a gente tratar deste assunto e de como nós estamos pensando orientar internamente aqui na CUT um conjunto de questões. Ok? Então, quer falar alguma coisa ali? Eu passo direto para o Padilha. Então, vou passar aqui para o Padilha. Quer falar, Maria? Tudo bem? Então, vamos ao Padilha. Depois todo mundo pode se inscrever e falar. Muito obrigada por sua... A gente chamou rapidinho e você veio andando lá do Instituto Lula para cá, mas não tem problema, chegou. Brincadeira, que a gente está aqui te esperando desde 2h30. Obrigada. Muito obrigado a todas, a todos. Obrigado, presidenta Carmen, nossa vice-presidenta, não, secretária-geral nacional da CUT, minha querida Maria, minha companheira aí do segmento da saúde, da Seguridade Social, Ari, meu companheiro de carnaval, depois ele conta aí a última participação conjunta num bloco aí de carnaval, e saudar os companheiros aqui em nome do Feijó, que foi meu colega de governo, em nome do Marcolino, que somos da mesma geração aí da juventude, conhecemos há anos, né, Marcolino? Embora eu pareça 10 anos mais velho que o Marcolino, começamos junto. Agradecer, desculpa, saudar quem está nos acompanhando pela internet aqui, eu sei que está tendo transmissão ao vivo aí, tanto na página da CUT quanto na nossa. Realmente, como disse a companheira Carmen, eu estava lá com o nosso presidente Lula e é impressionante, né, Feijó, assim, a diferença de postura, né, entre aquele delinquente chamado atual presidente Bolsonaro, né, que ontem cometeu mais um crime contra a saúde, contra o papel do presidente da República, contra o juramento que ele fez à Constituição e ao direito à vida, e o presidente Lula, que não é presidente da República, não está em nenhum cargo executivo, né, mas fez questão, preocupado, conversando. Amanhã vai fazer um seminário, uma reunião com um grupo de economistas lá na Fundação Perseu Abramo, e pediu para todos os ex-ministros da saúde dele estarmos também à tarde para discutir medidas. Vai até ser transmitido pela página da Fundação Perseu Abramo, acho que vale a pena todas e todos aí poderem acompanhar. Vai ser amanhã o dia inteiro, pela manhã a parte mais econômica e à tarde mais a parte social e da saúde, né? Dizer que a gente atendeu de pronto assim, o chamado, porque eu até tenho conversado, os companheiros do Sindisaúde aqui de São Paulo, viu, Maria, o pessoal do Sindicep da capital, há umas 2 semanas atrás, antes mesmo, né, desse cenário ficou mais claro, né, a gravidade do cenário no Brasil, eu tinha conversado com os companheiros que eu acho que esse é um tema não só para todos os trabalhadores, para as trabalhadoras, para todo mundo, cidadão, a preocupação que cada um tem que ter com o local de trabalho, mas sobretudo é uma bandeira, né, um posicionamento do movimento sindical muito importante para o momento, porque toda vez que você tem uma crise sanitária, e aqui no caso do Brasil é uma combinação de uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, essa pandemia do coronavírus, combinada com a crise econômica e a incapacidade do governo em tirar o Brasil da recessão, né? O PIBinho do Bolsonaro ali menor do que o PIBinho do Temer, ele conseguiu ser menor do que o do Temer, e uma crise política institucional. O país inteiro sofre, mas quem mais sofre são os trabalhadores, as trabalhadoras, né? E a população mais pobre, a população mais excluída. Então a gente precisa também transformar isso como uma bandeira de mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras para enfrentar, para ver como que o enfrentamento a essa situação possa reduzir os impactos sobre os trabalhadores e trabalhadoras. Eu vou dividir aqui a minha fala assim, em 3 pedaços, tá certo? Primeiro, passar mais rapidamente assim, um panorama geral da pandemia,
dela no Brasil, qual que é a expectativa que eu tenho sobre ela. É lógico que toda vez, é igual aquela coisa de planejamento estratégico, né, que todo mundo aqui, de certa forma, aprendeu, que você faz cenário 1, cenário 2, cenário 3, né, lógico que você trabalha os cenários possíveis, né. Segundo, né, a gente conversar um pouco sobre recomendação individual mesmo, dúvida, né, eu ainda sou e continuo exercendo, sou médico infectologista, continuo atendendo, então, sexta-feira eu fui fazer essa conversa na escola da minha filha lá, juntou várias escolas, ficamos 2h30 respondendo a pergunta dos pais, todo mundo preocupado, fim de semana também, que remédio que usa. Metade da conversa com o presidente Lula foi: o que faz com os idosos, né? Agora eu sou idoso também, o que faz com os idosos, tudo, né? Então, falar um pouco, né, das recomendações individuais e para o local de trabalho. E terceiro, assim, rapidamente, o que eu acho que pode ser uma bandeira importante para o movimento sindical, né? Primeiro, da situação geral, assim, para o Brasil, né? Eu acho que a gente precisa ter uma clareza. Muita gente está pensando com a cabeça do hemisfério norte. O hemisfério norte, daqui a uma semana, acabou o inverno do hemisfério norte. Eles começam a primavera, né? Não é à toa que essa pandemia começou no inverno do hemisfério norte, porque as doenças respiratórias, né, a chance de transmissão, as grandes epidemias respiratórias, em geral, começam no inverno, né? Não à toa, né? Quando começou lá na China, o primeiro caso, 8 de dezembro, já era inverno, né? O crescimento todo, né, dos países europeus, né, foi no inverno deles, né? E tem invernos muito mais rigorosos do que os nossos, né? Por que eu estou falando que está todo mundo às vezes pensando cabeça do hemisfério norte? Tem gente assimilando automaticamente medidas que alguns países estão tomando que vão durar 30 dias, 15 dias no máximo, achando que a gente tem que assimilar as mesmas medidas de um país como o nosso, que daqui a 10 dias, daqui a 7 dias começa o outono, nós vamos ter 3 meses de outono e 3 meses de inverno. Então, essa é a primeira coisa, a gente precisa se preparar para aquele que eu acredito será o pior inverno na história da saúde pública brasileira. Ano passado já foi muito grave. Ano passado, por conta do desmonte do SUS que está acontecendo, né, vem acontecendo, sobretudo depois da EC 95, que já tirou mais de 20 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde, e depois do fim do Mais Médicos, primeiro da retração do Mais Médicos, e depois do fim do Mais Médicos de vez com o governo Bolsonaro, ano passado a gente já teve aumento de internação por pneumonia de criança até 5 anos de idade. A Folha de São Paulo fez há mais ou menos um mês atrás, cara, vale a pena. Eles pegaram lá alguns indicadores, fizeram uma avaliação do primeiro ano do governo Bolsonaro. Nos 10 indicadores da saúde, o Bolsonaro piorou em 8. Né? Os únicos 2 que eles encontraram de melhora do Bolsonaro são indicadores que não têm impacto, resultado real na vida das pessoas. Um fala sobre debate sobre diretrizes do repasse de recurso, e o outro que diz que aumentou, de fato, o número de equipes de saúde da família, porque aumenta todo ano, só que aumentou muito menos do que vinha aumentando antes, né? Então, aumentou a mortalidade de dengue ano passado, nós tivemos uma mortalidade altíssima da dengue no ano passado, né? Aumentou a internação por pneumonia, aumentou o número de óbitos de crianças, e o próximo inverno a tendência é ser pior. Por quê? Por quê? Por 3 grandes motivos. Primeiro, aumentou muito a população vulnerável. É só a gente andar na rua aqui. Cidade de São Paulo dobrou a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Dobrou. Tem outras capitais que chegou a triplicar a população em situação de rua. Segundo, aumentou a pressão sobre o SUS, porque reduziu o número de pessoas que são usuários de plano de saúde. Então a pressão, né, aumentou muito o número de pessoas que a gente chama, né, que tem o SUS como a única forma de atendimento. Exclusivamente tem o SUS como... Então isso aumenta a pressão sobre o SUS. Porque reduziu o emprego formal, quando reduz o emprego formal, reduz o universo de pessoas com plano de saúde, e o que aumentou, né, de renda de emprego são empregos absolutamente informais, ou essa é a forma dos aplicativos, né? Vou até deixar aqui o projeto de lei que a gente tem sobre direitos para os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, né? Então aumentou
muito a pressão sobre o SUS. Terceiro, reduziu acesso aos medicamentos de uso contínuo. Ou seja, tanto esse coronavírus quanto o influenza, que a gente já conhece há mais tempo, né, que foi a pandemia que foi em 2009, eles matam mais pessoas que têm doenças crônicas. Então mata mais quem tem diabetes, quem tem doença cardíaca, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, as bronquites, as asmas, o enfisema, né? Mata mais quem teve câncer, quem se tratou de câncer e está imunodeprimido. Como piorou o acesso à insulina, piorou o acesso aos medicamentos para hipertensão, piorou, quando eles desmontaram a farmácia popular, piorou o acesso a medicamentos para asma, né? Piorou os acessos à hipertensão, aumentou a fila para começar o tratamento do câncer. Você tem um aumento da população vulnerável de doenças crônicas no nosso país, né? Então, o primeiro componente desse inverno é que aumentou muito a população vulnerável. O segundo componente, além a outra coisa, o aumento da população vulnerável, é a piora de renda, né? Você tem 3 milhões de pessoas esperando o Bolsa Família, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Você tem mais de 1 milhão de pessoas. O pessoal da CNTSS tem dito que até mais do que isso, né, Maria? Esperando os benefícios do INSS, né? Então tem um aprofundamento, ou seja, tem mais gente vulnerável a ter doença respiratória qualquer, independente do coronavírus, a ter um inverno com mais dificuldade, né? Não, porque a dengue não é doença do inverno. A dengue é doença do nosso verão. A dengue aumentou a mortalidade no ano passado. Esse verão aqui agora está mais alta a mortalidade da dengue, inclusive em relação ao ano passado. Estou falando do inverno, que esse que é o problema, né? Então, aumentou a população vulnerável. 2, piorou o SUS. O SUS já tinha várias fragilidades, já tinham vários problemas. Com tudo que a gente se esforça, trabalha, tudo que a gente fez, a gente tem que reconhecer que já tinham várias fragilidades. Agora as fragilidades aumentaram. É a primeira vez, por exemplo, que em 2019, diminuiu o número de médicos nas unidades básicas de saúde, né? Porque eles cortaram mais médicos. Só que na cidade de São Paulo são 200 médicos a menos. Só aqui em São Paulo. Sem contar a área indígena, sem contar, né, as regiões metropolitanas. Pega em Bugaçu aqui, tinha 60 equipes de saúde da família, todas elas com médicos do mais médicos. Foi todo mundo embora, não tem mais as equipes. Por isso que aumentou, por exemplo, a internação de crianças com pneumonia, porque é um dos primeiros indicadores, a gente chama indicadores sensíveis de que a unidade básica de saúde não está funcionando, né? Então, reduziu o médico das unidades básicas de saúde, desde o final do governo Temer, não é mais obrigatório agente comunitário de saúde, então reduziu o preço de agentes comunitários de saúde, reduziu recursos, estados e municípios estão com menos recursos, porque com a emenda constitucional 95 tirou 20 bilhões de reais, então reduziu 20 bilhões a menos de repasse para estado e município. Então o estado e município está, né, com muita dificuldade de manter. O Bolsonaro, quando libera velocidade nas estradas, quando libera a multa, a atitude dele, né, quando libera a arma, aumenta acidentes de trânsito acidentes não, né, agravos por violência urbana. Isso aumenta a pressão sobre os leitos de UTI que nós temos, então, né, aumenta a lotação sobre os leitos de UTI. Então, o segundo componente é que a gente tem um SUS hoje mais frágil do que a gente tinha. E aí vem nesses dois componentes, como aquele negócio que você vai montando ali o trenzinho no dominó, aí vem nesses dois componentes um peteleco chamado coronavírus, que não um peteleco, é um tapa chamado coronavírus, né? Que é uma pandemia com um ritmo de expansão muito grave, né? Então uma pessoa potencialmente transmite para 13 a 15 pessoas, né? A chance de uma pessoa transmitir para outra, em média, é 2,5% a 3,5%, só que isso é uma média. É lógico que o cara que está espirrando mais, como alguém já espirrou aqui, né? Que está escorrendo mais a secreção do nariz, esse aí transmite para 10 a 15%, ou seja, a cada 100 pessoas que ele encontra no local de trabalho, no ônibus, onde for, ele passa para 15, né? E quem está espirrando menos
ou que espirra ou tosse, protege mais, lava mais a mão, a chance é menor de transmissão, cai para 1,5, 2, né? Então, ela é muito, é um tipo de doença, né, do vírus que progride muito, né, consegue reproduzir rapidamente essa propagação. Por isso que deu um susto em alguns países, né? Muita gente achava que ia acontecer com o coronavírus o que aconteceu com esse coronavírus de 2019, que aconteceu com os outros 2 coronavírus, o que surgiu em 2003 e o que surgiu em 2012. O coronavírus não é um vírus novo que a gente não conhece, a gente conhece ele de animais, sempre existiu. Tem algumas vacinas que a gente usa para cachorro, para gato, que tem proteção ali, sempre existiu, né? Mas em 2003 surgiu a possibilidade dele, gerou uma mutação e aí ele causou doença humana em 2003, matava muito mais, a chance de morte era muito maior do que esse coronavírus atual, chegava de cada 10 pessoas, 3 morriam, só que ele ficou contido ali, na China, em alguns países do entorno da China. E em 2012 surgiu um outro na Arábia Saudita, a mesma coisa, uma letalidade um pouquinho menor do que 30%, matava a cada 10, 1,5, mas também ficou contido. Então, alguns países achavam que esse negócio ia ficar meio parado por lá, né? O ritmo de progressão que assustou vários países, né? Que ritmo de progressão é esse? Por que o governo federal anunciou tantas medidas, né, na semana passada? O governo do estado aqui de São Paulo anunciou várias medidas que a gente não estava acostumado a ver, né? Que ritmo de progressão é esse? Eu fiz até um artigo na semana passada, foi publicado acho que segunda ou terça-feira na revista Fórum, que eu falava o seguinte, ó, né? Os 3 países que teve a progressão maior recentemente, que a China não dá para considerar, porque é tudo diferente na China, né? O tamanho, durante 1 mês e meio, 2 meses, ninguém sabia o que estava acontecendo na China, né? Então os países já sabiam o que estava acontecendo, que era Itália, Coreia do Sul e Irã, que tiveram progressão mais rápida. A partir de 50 casos confirmados, eles começavam a cada semana a aumentar 10 vezes o número de casos, que a gente chama de decuplicação. Ou seja, significava que o Brasil chegando a 50 casos na semana passada, que a gente falava que ia chegar, a gente falava que ia chegar, estava chegando a 60, ia em uma semana, se repetisse, não estou dizendo que vai repetir, mas se repetisse exatamente, que a gente fala, o pior cenário, se repetisse exatamente o que aconteceu no Irã, na Itália e na Coreia do Sul, 60 semana passada, 600 no final dessa semana, 6 mil no final de 2 semanas, 60 mil no final de 3 semanas, 600 mil no final de um mês. Por isso que essa história, o pico pode ser ali. Significa que o Brasil ia ter o mesmo ritmo de replicação do que a Itália, do que o Irã, do que a Coreia do Sul? Provavelmente não. Por quê? Porque eles já estavam no inverno deles, mais rigoroso do que o nosso. A gente ainda não está no nosso inverno. Mas, ao mesmo tempo, nós temos longos 3 meses de outono e mais 3 meses de inverno. Por isso que a preocupação de agir rapidamente, né, como é o esforço das autoridades sanitárias, que diariamente é desmontado pelo presidente Bolsonaro, né? Porque tudo que se esforça, né? Fico imaginando, né, Maria, alguém que estava dando plantão de sábado para domingo, né? O cara passou a noite toda no pronto-socorro, atendendo gente, espirrando, tossindo, né? Com todas as dificuldades que tem para atender o pessoal, dificuldade de recurso, não sei o quê, toda a luta, aí você vai para casa, né? Chega em casa, dá aquela cochilada que você dá depois de plantão, almoça, aí você vê a internet e tá o presidente da República rompendo um bloqueio, esculhambando todas as ações, o grau de irritação, né? Ele desmobiliza as ações que estão sendo feitas, né? Então, é importante as medidas que estão sendo tomadas, porque elas podem, de alguma forma, conter o ritmo de replicação que o Brasil já poderia começar. Por exemplo, que São Paulo já havia começado, né? Semana passada começou a transmissão comunitária em São Paulo, está transmitindo aqui. Não precisa mais saber se a pessoa viajou, deixou de viajar. Está passando entre as pessoas aqui, né? Por isso tais medidas são importantes. O que a gente precisa ter clareza disso? É que, mesmo que elas surtam efeitos, aquilo que elas vão surtir, de conter essa replicação que eu falei, de 10 vezes mais a cada uma semana, vamos supor que contém efeito até metade do mês de maio. A gente não vai ter nem começado o inverno ainda.
como a gente não é uma ilha, não é isolado do mundo, e como não existe um grau de coordenação, né, nem entre as cidades, nem entre os estados, nem entre os países, nem entre o mundo, mesmo se a gente tiver conseguir dar uma pancada forte nesse ritmo de replicação e que isso segure até metade de maio, terceira semana de maio, nós vamos ter o inverno inteiro ainda para voltar a ter uma quantidade importante de vírus replicando e risco de aumento de novo dessa progressão. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o cenário que eu digo que o cenário mais provável é do outono e do inverno, não em todo o canto do Brasil, porque a gente não tem inverno em todo o canto do Brasil, né? Essa é a diferença do Brasil em relação à Itália, os outros países. A gente é mais heterogêneo em relação ao clima. Não lá em Santarém, no Pará, tá certo? Embora tenha lugar de frio, na Anindeu, onde é a terra da carne, né? Eu falo Santarém, no Pará, porque é onde eu morei lá no Pará, quando coordenava um núcleo da USP lá no meio da Amazônia, né? Mas, sobretudo, se a gente pegar os 3 estados da região sul, mais o estado de São Paulo, dá um pouco mais do que a população da Itália, por exemplo. Né? Né? Então, se pegar esses 3, pega São Paulo e Paraná, já dá a população da Itália, como está dizendo a Carmen. Né? Você pega alguns estados ou cidades da região centro-oeste, também. Né? Significa que não vai ter caso no Nordeste? Não, na Bahia já tem caso, tudo. Mas o risco de replicação é menor, porque a região norte, já tem caso na região norte. Surgiu um caso lá que veio da Inglaterra. É gozado que o caso veio de Londres, e a primeira coisa que a direita falou é que tem que fechar a fronteira com a Venezuela, tá certo? Não cancelar voo da Inglaterra, eles não falaram, né? Dos Estados Unidos não, mas então a gente tem que trabalhar com o cenário que eu considero hoje mais provável, de mesmo essas medidas que já foram tomadas, surtiram efeito, e é importante elas serem tomadas, de reduzir, né, esse ritmo de replicação agora no mês de abril e de maio, nós podemos ter um repique. Ou seja, eu acho que o mais provável é que um conjunto de medidas extremamente restritivas, precisa pensar isso no que isso significa para a economia, para os trabalhadores, vão ter que continuar até julho e agosto. Eu diria que o cenário mais provável hoje, por exemplo, eu tenho defendido já, tem que preparar para antecipar as férias escolares para junho. E talvez a gente vai ter que ter 2 meses de férias esse ano. Talvez, não estou falando que vai ser isso, mas tem que estar preparado para isso. Né? Todo o impacto que isso tem na vida das pessoas, na economia, aprofundar a recessão, né? E entender esse cenário, que eu acho que é o cenário mais provável. E todo o impacto sobre assistência e saúde. Né? Pressão de leis. Por que é a preocupação tão grande em relação à assistência e saúde? Como é um tipo de infecção, a letalidade é baixa, ou seja, também varia entre 2% a 3%. Né? Ou seja, quem pega morre 2% a 3%. Só que, de quem pega, 5% vai precisar de leite de UTI. Mais 10%, né? 10 ou 15% vão precisar de internação. Então, em geral, 80% de quem pegar o coronavírus não vai precisar nem se internar, não precisa nem ir para o pronto-socorro, né? Mas 5% provavelmente vai precisar de leite de UTI e mais 10% vai precisar ficar internado na enfermaria. Isso joga uma pressão enorme para o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, os dois, né? Então, isso tem um impacto muito grande sobre o serviço de saúde, né? Várias cidades, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, cidade de Campinas, já mandou cancelar qualquer cirurgia eletiva. São aquelas cirurgias que não são de urgência. Então imagina, tem gente que está esperando há 6 meses para fazer uma cirurgia de vesícula. 1 ano, né? 1 ano, 1 ano e meio. Não vai ser cancelada essa cirurgia de vesícula. Então imagina a pessoa que ficou 1 ano esperando, 6 meses, vai ser cancelado. Tem alguns exames que precisa estar internado para fazer o exame, às vezes até de uma retaguarda de UTI, será cancelado. Né? Então, o impacto que isso vai ter para o serviço de saúde, sobretudo para o Sistema Único de Saúde. Né? A gente precisa trabalhar com esse cenário. Tomara, né, que aconteça algo que tenha um grau maior de coordenação entre as cidades e os países, sobretudo do hemisfério sul inteiro, né, sobretudo América Latina e África, que tem mais impacto sobre a gente, que esse grau de coordenação consiga
todos os lugares consigam uma redução importante, e a gente tem aí o mês de junho, julho, agosto, um cenário mais tranquilo, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para algumas hipóteses, como eu falei aqui, né? Nessa coisa do mês de junho vai ter férias, né? Todo o impacto que isso pode ter, né? O que eu acho que tem que ser a nossa posição, né? Primeiro, defender um conjunto de medidas que estão sendo tomadas aí pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, né? Porque em saúde, gente, é melhor pecar pelo excesso do que não fazer, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde mudou o discurso. O ministro da Saúde, há um mês atrás, o pessoal está até elogiando porque compara com os outros ministros, né? Há um mês e meio atrás ele falou que isso aí era uma gripe qualquer. Vocês procuram, o pessoal da comunicação para procurar, Mandetta, gripe qualquer, vai, a fala dele. Eles achavam, eles subestimaram a situação, achavam que não ia chegar a tudo, né? Então eu acho que a gente precisa reforçar a defesa, e sobretudo na postura do Bolsonaro, né? Que ele é um delinquente que tenta desmontar as ações, desmobiliza ações. Não é pouca coisa. Quando um presidente fala que o coronavírus é uma fantasia, sabe o que vem logo depois? O ministro da Saúde vai lá conversar com o ministro da Economia e fala assim, eu preciso de... Na verdade, ele tinha que chegar, eu preciso que acabe com o teto de gasto, que me libere de imediato os 20 bi que foram retirados. Sabe o que o Guedes fala? Ele fala assim, é uma fantasia. O chefe falou que a fantasia está exagerando. Não sei se vocês viram a entrevista do Guedes na sexta-feira. Ele fala o seguinte, com 4 a 5 bi a gente aniquila o coronavírus. 4 bi, eles estão subestimando, estão menosprezando. Quando o diretor da Anvisa, ontem estava junto com o Bolsonaro, o diretor da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma agência de Estado, tanto é que a pessoa é sabatinada, indicada pelo Senado e tem mandato, ultrapassa o governo. A partir do momento que ele tem esse mandato, muda o presidente, continua ele lá, ele tem um mandato. A autoridade sanitária da Anvisa estava junto com o presidente, né? Esculhambando as medidas que ele mesmo está recomendando para as pessoas fazerem, né? E isso, quando isso acontece, o trabalhador de saúde lá na ponta, ele fala, não é essa coisa toda, né? Não precisa ter essa preocupação. O servidor que está lá na ponta fala a mesma coisa. Ou o familiar, não é à toa que tem gente que está saindo do hospital, fugindo do hospital sem fazer o exame. Ele fala assim, o presidente está por aí, se o presidente pode circular, por que eu não posso? Ele está desmobilizando, desautorizando, né? Então, essa é uma segunda coisa. A gente precisa carregar as baterias sobre esse presidente Bolsonaro. Terceira coisa, a gente precisa fazer uma crítica muito forte ao desmonte que eles fizeram no SUS e que até agora, gente, a gente já sabe do coronavírus desde dezembro do ano passado, 8 de dezembro. Desde janeiro, quase todo dia tem entrevista do Ministério da Saúde. Me diga o seguinte, de janeiro para cá, aonde que se abriu um leito de UTI com recurso do Ministério da Saúde novo? Qual médico que foi para a atenção básica de saúde, para a unidade básica de saúde, de lá para cá, que o Ministério da Saúde contratou ou encaminhou? Quantos trabalhadores da Anvisa foram chamados no concurso, ampliação do concurso de trabalhadores da Anvisa? A Anvisa, a gente fez a denúncia, a Anvisa, que é responsável pela vigilância dos aeroportos, em Salvador, quem fez essa denúncia foi o deputado Jorge Sola, ficou com a equipe incompleta até 2 dias depois do carnaval. Em janeiro e fevereiro foram cortados os plantões dos trabalhadores da Anvisa. Ou seja, eles reduziram a equipe. Que medidas eles fizeram até agora? Até agora, né? Tem falas, entrevistas, posições que a gente compara com os outros ministérios até melhor, né? Comparar com o ministro da Educação, o que fala o Guedes. Mas no concreto, quanto eles repassaram para Estado e município contratar leito de UTI, abrir leito de UTI, poder fazer concurso, fazer contratação emergencial? Nada até agora, né? E a gente pensando, né, que se não fizer agora, não vai estar pronto no inverno, não vai estar aberto o leito de UTI, não vai ter equipado, né? Medidas de regulação econômica. O que aconteceu? Começou a crise na China, no hemisfério norte, com o dólar a R$5, né? Quem produz máscara no Brasil, quem produz álcool gel no Brasil, exportou tudo.
tinha demanda lá no mercado do hemisfério norte, o dólar lá em cima. Por que o cara vai segurar para o mercado interno? Ele exportou tudo. Uma caixa de máscara que em dezembro custava R$5 a caixa de máscara, hoje custa R$120. Uma caixa que tem 50 máscaras. 140. Álcool gel que tentou comprar nas farmácias nesse fim de semana já não achou, né? E o preço subindo. Então, isso já foi denunciado há 3 semanas. A Anvisa pode fazer intervenção econômica sobre isso, regulação econômica, acompanhamento disso, né? O governo determinou que não podia receber cruzeiro marítimo no Brasil. O Ministério da Saúde determinou. 2 dias depois, bom, João, 2 dias depois, voltou atrás por pressão econômica, né? Se o Guedes acha que o coronavírus é uma fantasia, e o presidente dele fala isso, ele recua qualquer pressão econômica, porque tem regulação econômica que precisa ser feita, né, para o enfrentamento em relação a isso. Então, primeiro isso, a gente precisa carregar o discurso sobre cadê os recursos da saúde, quantos leitos de UTI foram abertos. Tinha que fazer uma espécie de contagem regressiva, igual os caras fazem do impostômetro lá, né? Cadê, né? Quantos médicos foram contratados? Quantos, né? Tem 1.800 cubanos que poderiam estar atendendo o povo, que está vivendo aqui no Brasil, que não está, né? Tem milhares de médicos jovens brasileiros que se formaram fora, que estão esperando para fazer a validação de diploma, que desde 2017, depois que saiu o nosso governo, não se faz mais a avaliação de diploma. Quantos médicos foram já para a unidade de base de saúde? Novos, né? Quantos de UTI? Os laboratórios públicos. Não sei se vocês viram, o Dória anunciou na sexta-feira que vai parar de fazer exame do coronavírus aqui em São Paulo. A rede pública parou. Vai fazer só para os casos graves, vai fazer para a parte de pesquisa, algumas unidades sentinela, né? Ou seja, uma pessoa que tiver, a partir de hoje, sinal e sintoma, começou a ter secreção no nariz, corrimento nasal, tosse, né? Febre, você vai ser obrigado a entrar em quarentena, né? Você vai perder atividade profissional, você vai, dependendo do como que é o seu contrato, você vai perder renda. Se você não tiver contrato nenhum como trabalhador de aplicativo, aí que você vai ficar sem renda nenhuma. O Estado vai te obrigar a fazer quarentena sem dizer se você está infectado ou não, porque o Estado não está garantindo o exame para checar se você está infectado ou não. Ó a contradição, né? Então, né, dos 20 bi que já podiam estar liberados, poderiam estar colocando exames. Eles falam assim, os outros países fizeram isso. É verdade, a partir de um certo momento, a partir que a gente fala da 5ª geração da transmissão comunitária, ou seja, definiu que a transmissão comunitária essa semana não é mais uma pessoa que pegou fora, viajou, está transmitindo aqui, certo? Olha lá, transmitindo aqui, né? A transmissão está acontecendo aqui. A partir da transmissão comunitária, né? Você não pode interromper a transmissão comunitária, os exames, no dia que começou a transmissão comunitária. Porque você tem que entender como é que vai ser a dinâmica, quantos novos casos de fato surgiram, né? Por que eles estão interrompendo? Porque com a emenda constitucional 95, não repassaram o recurso para o Estado não tem recurso para poder abrir leite de UTI e fazer exame, tem que fazer as escolhas. Então, por exemplo, precisa lutar para voltar o recurso, né? Uma outra luta, proteção social. Toda vez, por exemplo, as crianças não estão na escola hoje. Quem é que garante a alimentação escolar dessas crianças? Uma boa parte da alimentação de qualidade das nossas crianças é garantida pela alimentação escolar. Se elas vão ficar em casa, quem é que garante a comida dessas crianças? Quem é que garante a renda dos pais para garantir a comida? Né? Como é que os pais vão se organizar para ficar com essa criança? Quantos pais não vão perder renda? Quem é trabalhador de aplicativo vai deixar de fazer entrega, vai deixar de dirigir para o Uber, vai deixar de ter sua renda, se não tem um contrato pré-definido. Quem é que garante essa renda? Então, né, os equipamentos sociais, tá ali a Darlene, que foi minha colega de Secretaria de Governo, ela junto com o Arthur Henrique, ela sabe o desmonte dos equipamentos sociais na cidade de São Paulo. E posso falar de todas as outras. Guarulhos, então, tá, né, fechamento. Lá em Campinas, Darlene, eu continuo atendendo lá na unidade básica de saúde, é assustador o desmonte que teve na rede de saúde. Então, os equipamentos de proteção social aos idosos. Na época, 2016, eu era secretário de saúde aqui do Haddad, quando começou o inverno, a gente abriu
umas 10 tendas, não era uma tenda de acolhimento noturno para o pessoal, porque estava aumentando a situação da população de Rio, estava começando o desemprego naquele momento, o pessoal dormir de forma transitória, cuidar das pessoas, tudo isso foi desmontado, fechado, né? Então tem uma parte da proteção social, como é que garante a renda, né, desses trabalhadores e das trabalhadoras, como é que garante o acolhimento à pessoa que está em situação de rua nesse período de inverno, como é que mantém os equipamentos sociais, como é que você amplia o equipamento social para você reduzir o número de pessoas que estão naquele equipamento, né? Os acolhimentos transitórios, para você reduzir o risco de transmissão, né? Esse debate do seguro, uma espécie de seguro-desemprego, né? O Partido Socialista que governa lá Portugal lançou um conjunto de medidas, Feijão, na semana passada. Os espanhóis estão discutindo lá também, viu, Feijão? Que eu acho que é interessante, né? Assim, tem uma preocupação de como você mantém a renda, né, das pessoas, né, numa situação como essa, porque quem vai sofrer mais, sobretudo com a retração econômica, são os mais pobres, são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E um outro componente que é dos trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, você vai ser obrigado a entrar em quarentena. Hoje, você tem que entregar o atestado médico lá para provar que você, de fato, estava orientado para a quarentena. Ou seja, você vai ter que ir numa unidade de base de saúde, se expor, não vão fazer o exame para você, tem que ter um médico lá para dar o atestado, para você garantir não perder os dias trabalhados. O Sistema Nacional Público Inglês, a gente está pressionando eles. O Sistema Nacional Público Inglês estabeleceu o quê? Começou a ter febre, sintoma, fique em casa por 7 dias e não... Esses primeiros 7 dias, você não precisa apresentar atestado, né? Não precisa apresentar atestado. Você vai precisar apresentar atestado depois do 8º dia, né? Então tem que ter regra para facilitar isso para o trabalhador e para a trabalhadora. Na semana passada teve a reunião da comissão do coronavírus. Até se vocês quiserem mandar sugestões, nós vamos para essa semana fazer sugestão de mudança na regra, né? Para facilitar que o trabalhador e a trabalhadora possa ter a garantia dos seus dias que ele vai estar em quarentena, sem ter que ir lá arrumar um atestado para apresentar, né, se é a recomendação do Estado em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ir para, no discurso, no tema geral, para essas 3 linhas: o tema da saúde, só um SUS mais forte consegue fazer com que a gente enfrente o coronavírus e evite uma tragédia igual a da Itália, né? Só proteção social consegue proteger as pessoas que mais vão sofrer, né? E só garantia dos direitos dos trabalhadores, né, vai garantir que os trabalhadores não percam mais do que os outros numa situação como essa. Porque numa epidemia, gente, quem leu, se não leu, assistiu o filme, vale a pena assistir, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né? O livro é do Saramago e o filme é do diretor brasileiro, né? Nessa hora quem mais sofre são os trabalhadores mais pobres. E a crueldade da nossa elite se expressa. Citar um exemplo: o primeiro caso de transmissão comunitária no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica, que o casal veio da Europa, estava infectado pelo coronavírus, estava em quarentena e obrigou a empregada doméstica a ir trabalhar. E não deu as condições de segurança para essa trabalhadora, e ela foi o primeiro caso de transmissão comunitária no Rio de Janeiro. Né? Próprio no Rio, sem ser caso importado, né? É assim que se expressa, né? Segunda coisa, terceira são recomendações individuais para o local de trabalho. As recomendações individuais, eu acho que pode ter muita pergunta, estou aqui à disposição, né? Mas são as recomendações gerais que a gente tem já para a coisa da gripe, da influenza, da pandemia da influenza, H1N1, né? Que é essa coisa de lá. O jeito, né? A gente aprendeu, não é fácil, a gente precisa mudar o hábito, porque a gente aprendeu desde criança que quando vai tossir tem que botar a mão na boca. Não é. Se não fizer isso, é falta de educação. Então a gente vai ter que mudar esse hábito. Não é fácil, é uma coisa quase automática que a gente faz, né? A gente acha que o risco da transmissão de uma doença respiratória é que alguém vai tossir no seu nariz, né, ou perto de você. Você está lá no metrô, segurando lá o cano do metrô, cumprimentando outra pessoa, você acha que você não está pegando o vírus. Aí se alguém tosse lá no meio do metrô, fica todo mundo desesperado, né? A principal forma de transmissão é o contato da mão
com a secreção que vai estar lá no rosto da pessoa, ou está na mão da pessoa porque ela botou a mão na hora de tossir, né? Você vai dar lá o beijo no rosto, tá certo? Vai dar o beijo no rosto da pessoa, né? Fica lá a secreção, né? Então, essas são as recomendações individuais. Reforçar a higienização. Eu falo o seguinte, se não lavou a mão 10 vezes numa manhã, é porque lavou pouco. Numa manhã, né? É lavar. Pegou em alguém, lava a mão, né? Tossiu, lava a mão, né? É o tempo todo essa forma de higienização. Muito cuidado com os idosos, mais proteção aos idosos, que é diferente da influenza. Até hoje, pode mudar, mas até hoje as informações que tem do que aconteceu na China, na Europa, é que é uma doença que ela é muito mais grave entre os idosos ou entre as pessoas que já têm alguma doença crônica de base, doença cardíaca, diabetes, doença pulmonar, fez tratamento de câncer, tem imunossupressão, está tomando corticoide permanentemente, está tomando algum remédio para o câncer, está tomando medicação para controlar a infecção pelo HIV, né? Essas são as pessoas que, né, diferente da H1N1, que pegava essas pessoas, idosos, doenças crônicas, e pegava muito gestante e criança. Felizmente, até agora, o impacto é menor. Embora hoje a Organização Mundial de Saúde já relatou morte em criança, morte de criança, né? Significa, pode ter mudança de acordo com a evolução, pode começar a pegar regiões onde as crianças estão mais desnutridas, onde a situação está mais grave, né? São Paulo, né? Aqui no Brasil, voltamos para o mapa da fome, né? Então os cuidados individuais são aqueles. Se o pessoal tiver dúvida, a gente está aqui à disposição, porque vai ter muita pergunta. Cuidado no local de trabalho. É para fechar tudo? Eu sou contra fechar tudo. É para fechar todas as saídas da CUT? Pelo contrário. Agora é a hora que os trabalhadores mais precisam de vocês. Estou falando minha sugestão, né? Mas você pode fazer mudanças no ritmo de trabalho. Reduzir reunião presencial, né? Reunir o volume de reunião, né? Por exemplo, estava lá no Instituto Lula sugerindo, presidente, não dá para fazer agenda de viagem, não dá para ter... Por exemplo, eu sou pré-candidato aqui, quando eu falo isso, as pessoas até, você é pré-candidato. Aí eu pedi para, então, consultem lá o ministro Atruquioro. O PT não pode fazer prévia aqui na cidade de São Paulo no próximo domingo, gente. Né? O Brasil inteiro falando, fiquem em casa, nós vamos fazer uma atividade que vai tirar 20 mil pessoas de casa. Não podemos fazer. O diretório municipal lá vai estar reunido, eu acho que já vai ter essa sensibilidade, acredito na direção municipal, né? Então, reduzir as atividades de mobilização, aglomeração em local fechado, né? Por exemplo, o pessoal do PT vai usar, tem que fechar os diretórios, dispensar todo mundo. Não precisa, pelo contrário, é um momento que a gente precisa continuar funcionando. A gente vai ter que defender os trabalhadores e as trabalhadoras, é muito importante, mas você pode pensar em escala sobre isso, facilitar. Recomendação geral, alguém começou a tossir a partir dessa semana, alguém começou a tossir, está com secreção, começou a partir dessa semana, a minha sugestão é que fique em casa, não venha atrás. Dirigente, não expõe os outros dirigentes, né? Vamos se preocupar com os mais idosos. Olha só, gente, a China teve o que teve, tá certo? Vocês ouviram alguma notícia de algum ministro chinês que pegou o coronavírus? De algum alto dirigente do estado que pegou? O Brasil, o governo Bolsonaro é de uma irresponsabilidade. O Brasil certamente deve ser o único país do mundo onde um ministro do Palácio, que é o cara da SECOM, está entre os 100 primeiros casos confirmados do país. Nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes. Os 100 primeiros casos tem um ministro do Palácio e um senador. Isso é uma situação, né? De um grau de responsabilidade, né? Você pega a China, não tem nenhum membro do alto comando, por conta da preocupação que tem, né? A proteção que tem. Então, estou falando isso em relação aos nossos dirigentes, tá certo? Tem que ter preocupação em relação a isso. Tá preocupado com o tempo já, né, cara? Então, no local de trabalho, precisa aumentar o que tem para lavar a mão, né? O álcool gel é importante, mas o mais importante é você poder lavar a mão. Reduzir reunião presencial que junte mais de 100 pessoas, reduzir ao máximo isso, né? Ter essa preocupação de facilitar para que a pessoa começou a ter sinais e sintomas, fique em casa, né? A gente está chamando de uma quarentena voluntária, vai fazer orientação em relação a isso, né? Abrir tudo que é janela, vai lá,
Faz, é barulho, tudo bem. É melhor ter barulho do que a gente, né? Sobretudo aproveitar agora que não está tão frio. Vai chegar uma hora que a gente vai ter dificuldade de abrir a janela. Agora, não começou o outono ainda, vai começar o outono, a gente consegue abrir a janela. Daqui a pouco não vai conseguir circular o ar, né? Então, as preocupações em relação ao local de trabalho, né? E por último, já para terminar aqui, que eu já vi que a nossa dirigente está preocupada. Não, mas tá sério. Em relação à bandeira sindical, eu acho que o sindical tem que puxar esse tema como uma grande bandeira dos trabalhadores e trabalhadoras, porque é uma bandeira mobilizadora. Dá um exemplo, a PUESP aqui de São Paulo soltou uma nota em relação à decisão do governo do estado, né, de durante 15 dias fazer algo temporário e depois algo permanente, né? O que eu acho que uma sugestão, né, que os sindicatos trabalhadores da educação, a PUESP, todos cheguem com a pauta para o Dória, falam assim: nesses 15 dias, senhor governador, o senhor tem que botar lugar para lavar a mão em todas as escolas do estado, álcool gel. Tem que comprar de emergência álcool gel para distribuir, porque no gabinete dele já tem, com certeza. Entendeu? Né? Tem que arrumar um jeito das janelas serem abertas nas escolas. Tem que mapear escola que tem 50 alunos, 55 alunos por sala. Tem que contratar, chamar emergencialmente outro professor e dividir essa sala ao meio, nesse período, para reduzir a exposição do professor e dos alunos, né? Pegar os vários pontos dos trabalhadores da saúde, os trabalhadores da administração pública federal, estadual, pegar um conjunto de pontos, transformar isso numa bandeira. O tema da saúde do trabalhador é uma bandeira de mobilização para os trabalhadores, né? Outra, essa regra da dispensa também ser uma bandeira em relação a isso, né? E a regra da proteção ao trabalhador, né? Eu acho que a gente tem todos que transformar isso numa forte bandeira, além das questões gerais da economia, né? Acabar com o teto de gastos, né? Ter um forte estímulo à geração de emprego, à proteção social por parte do governo federal e assim vai. Terminar aqui. Parar por enquanto, ficar à disposição de vocês das perguntas, certo? Obrigado aí, pessoal. Obrigada, Padinho. Nós temos um número bom de gente. Tá desligado, cara. Tá desligado. Tá desligado. Tá desligado. Oi. Ligou. Funcionou? Então tem um número bom de gente acompanhando pela internet, 100, 100 e pouco, ali. Por mais esse aqui, uma turma boa acompanhando. E aí a gente quer, e tem gente na internet querendo que você responda algumas questões. Estou inclusive pedindo ajuda aqui para alguém que possa ver quais são as perguntas, para passar aqui para ele e abrir para vocês aqui. Quem quer perguntar não pode ir para casa com dúvida, né? Tem que tirar mesmo as dúvidas, essa é a intenção dessa reunião. A gente vai abrir a inscrição aqui para as pessoas falarem e aí os companheiros ali vão levantar o que veio via a transmissão que a gente está fazendo ao vivo. Então, a primeira inscrita é a Silvia. A Vanessa, eu vou passar para a Silvia e vou anotando dos outros, tudo bem? Tem que pegar o microfone, não? Tá gravando? Vem aqui, por favor, está sendo transmitido ao vivo. A pergunta é muito rápida. Um rapaz está A falando pergunta é muito na rápida. fronteira do Hoje a Iapoque. imprensa, somente a Folha, o UOL estava dizendo que o próprio ministro da Saúde está Não falando tem que vai fiscalização, é convocar uma denúncia, 5 né? mil Uma cubanos. pergunta. O que é isso? O pessoal não foi embora? Você É denúncia, ficou uma parte aqui que não quis voltar. Convocar os 5 mil significa que teria que entrar em contato com o governo cubano. Só gostaria de saber se você tem alguma notícia disso. Obrigada, Silvia. Vanessa. Você pode passar, Silvia, para ela? Absurdo o diretor da Anvisa participar da manifestação. Boa tarde. É que eu estou ao vivo também na página da CUT São Paulo. A gente está aqui com 125 internautas, mais ou menos, aqui ao vivo. E aí pediram para você reforçar, Como é que dizer, fica, por favor, essa questão como é que tá a específica em questão do relação à BCP? proteção aos profissionais da saúde. Que você falou dos Foi. trabalhadores de uma Essa maneira boa. geral, né, na sua fala. Então, se você puder reforçar isso. E tem algumas mães aqui perguntando sobre essa, assim, como Porque se foi aprovado prevenir pelo ainda Congresso, mais, mas ou como é como que tá a cuidar situação, né? Acho que das essa é a melhor, crianças que inclusive, já eu acho. têm um quadro de asma, por exemplo. Tem uma mãe aqui perguntando
com relação ao coronavírus. A Maria. Uma senhora que trabalha numa recepção de um hospital e Bom, tem a minha insuficiência questão, renal ela crônica. sai um pouco Tem que saber os cuidados, desse né? Os foco cuidados, é. do tratamento, do cuidado, né? Ela vai um pouco na linha de uma ação mais de cobrança nossa da responsabilidade do governo frente a tudo que vem acontecendo, porque o coronavírus, embora a gente não tenha governabilidade do ponto de vista dele chegar no país, mas se a gente tivesse continuando investindo no SUS per capita, como a gente vinha fazendo até 2014, 2016, minimamente a gente estaria numa situação melhor. Com todo o desmonte que teve, então eu vejo que, apesar da desgraceira toda, a gente está com uma oportunidade aqui de uma briga muito feia com o governo em relação à emenda constitucional 95. E eu tenho uma DIN que está no Supremo Tribunal Federal, que é a 5595, que é em relação à emenda constitucional 86. Que eu penso também que até para fortalecer a nossa luta contra a EC 95, essa pode ser um caminho, né? Porque a gente tem que expor esse governo, né? Apesar de tudo, nós temos que expor esse governo, apesar de tudo que está acontecendo e que a gente tem que correr atrás para ajudar as pessoas, a gente tem que denunciar, porque o Guedes fez o favor, o Paulo Guedes fez o favor de vir a público, né, dizer o seguinte, que o governo precisa aportar recursos para ajudar os bancos e as empresas aéreas que estão tendo prejuízo. Aí eu pergunto, bom, se nós estamos vendo que se precisar, se vier aquilo que a gente imagina, que, né, a perspectiva aí, que é o do pior dos cenários, nós não vamos ter leito de UTI suficiente para atender. Nós já estamos com falta de material para a população comprar, que não deveria, o SUS deveria entregar. A gente faz o que com a população de rua? Que essa está mais desassistida ainda. Então o governo, em vez de se preocupar com isso, vem ter a cara de pau, de vir a público falar que tem que socorrer bancos e empresas aéreas. E a outra coisa é aquele ofício que o Guedes mandou para o Senado, né? Com uma pauta prioritária lá, isso, que diz que é para blindar a economia brasileira da crise nacional. Eu acho que assim, gente, é demais de vergonhoso isso, entendeu? É de uma irresponsabilidade, é de uma falta de senso, falta de saber qual é o espaço e qual é o papel. Acho que nós temos que ir para cima desses caras, porque agora corre o risco das pessoas morrerem. Espero que não morra ninguém, mas se morrer, a culpa é deles, porque isso está sendo anunciado já faz tempo. Eles deveriam estar preparando o país para isso. O que eles estão fazendo? Só retirando e se preocupando com o capital. Portanto, eu vejo que é o seguinte, são duas ações que nós temos que fazer, né? Essa, do ponto de vista mais imediato, que é cuidar das nossas famílias, dos companheiros e companheiras no local de trabalho, orientar a população, mas tem essa outra luta que nós não podemos deixar passar em vão, não. Porque aqui está a mostra da irresponsabilidade desse governo com a população desse país. Bem, Maria, companheira. Então, a minha pergunta é a seguinte, é bem simples, né? No caso vamos supor, da CUT ela não fechar, reduzir o número de reuniões, mas no caso dos funcionários que pegam transporte, esses transportes horríveis, públicos, eles não seriam, assim, as pessoas mais vulneráveis? Adiantaria, assim, no caso de não fechar? A próxima pessoa é o... Tiago. Eu tenho duas perguntas. A primeira, seguindo um pouco essa linha, é a preocupação com o transporte público, porque eu não sou especialista em saúde, mas muito do que tem se dito é que um dos ambientes mais propícios são aglomerações, e um dos locais onde tem maior aglomeração de pessoas todos os dias são os transportes públicos nas grandes cidades. E quais são as medidas, tanto em termos para a CUT, né, para os sindicatos, para os trabalhadores, para os dirigentes, quanto em medidas em termos de políticas públicas. E a outra, outra dúvida técnica é essa questão, caso algum dirigente, algum funcionário, alguma funcionária confirme a infecção, o ambiente onde ele está, as pessoas, qual deve ser o procedimento, o protocolo? Mais
Respondendo essas enquanto o pessoal vai levantando, né? Tem 3 perguntas aqui. Deixa eu responder enquanto o pessoal levanta da internet. Mas tem 3 só aqui. As outras ela já fez, né? Tem mais uma só. Vamos ouvir então essas e já responde tudo em bloco, por favor. Bom, temos 3 perguntas aqui de 3 internautas. A primeira é a seguinte: como é que está a questão do BPC, já que foi aprovado pelo Congresso, e esse internauta quer saber como é que está a situação hoje. Uma outra pergunta é a seguinte: tem uma senhora que está falando que ela tem insuficiência renal e quer saber quais os cuidados que tem que tomar. Uma outra senhora que é professora e tem doença crônica, ela quer saber como chegar em casa e não contaminar a mãe. Uma pergunta da internauta Luzia, ela pergunta assim: uma pessoa que teve contato com alguém de fora do Brasil, se estiver tossindo, por exemplo, mas não estiver com febre, essa pessoa deve já imediatamente procurar um hospital? E uma outra, que eu acho que você já falou, na verdade, mas assim, além de todas as entidades, sindicais e tudo mais estarem mobilizadas, o que a sociedade em geral pode fazer para ajudar na revogação da SAEC 95? Você já falou um pouco, mas os internautas querem. Vamos respondendo aqui de trás para frente. Primeiro, em relação, né, à revogação da EC 95, que tem a ver também com que a fala da nossa dirigente aqui, a Maria, né, que falou do ADIM contra a EC 86. O PT protocolou na sexta-feira também um ADIM contra a EC 95, exigindo a liberação imediata. A EC 95 é aquela que estabeleceu que nos próximos 20 anos estão congelados os recursos da área da saúde e investimento público, né? Então, vai ter essas pressões no Congresso. Então, a sociedade pode apoiar nessa pressão, fazendo petição eletrônica, assinando, mandando, gente, manda a carta para o deputado ou para a deputada em quem votou, para o parlamentar, inferniza. Para mim, se votar em mim, não precisa, porque vocês já sabem que eu sou defensor desse tema, mas, né, gasta o tempo para mandar para os outros que são contra, né? Infernizar isso. Se está no STF a DIN, também o STF tem canais de mobilização, de petição eletrônica, pedido para colocar em plenário, tudo. Então, acho que essa é uma mobilização grande que todo mundo pode fazer. Se tem uma oportunidade para desmontar esse teto do gastos, né, sobretudo na área da saúde, é essa, gente. A chance que a gente tem é essa, porque vai ficar mais do que nunca escancarado que você não pode ter um congelamento de 20 anos, sobretudo em várias áreas, saúde e proteção social como um todo, porque é muito instável o que pode acontecer. Tem sempre surpresas, como uma epidemia como essa, surge uma coisa nova, como é que você não pode de um ano para o outro aumentar os investimentos, né? Diferente de outras áreas que você consegue planejar melhor esses investimentos. Então, essa é a chance, tá certo? Uma pessoa que está com tosse mesmo sem febre, ela falou contato com alguém que viajou. A partir dessa semana, principalmente aqui no estado de São Paulo, nem precisa ter o contato com quem viajou, porque a partir da semana já tem transmissão comunitária aqui no estado de São Paulo, né? Qualquer sinal e sintoma, principalmente se tiver tosse, corrimento nasal, né, coriza nasal, tá espirrando, tudo, a partir de agora, tá certo? Tem gente que está há 15 dias com isso, né? Tem gente que está há 15 dias com isso, então pegou antes, provavelmente é uma gripe que não é coronavírus, resfriado qualquer, né? Só se teve contato com alguém que estava viajando, tinha viajado para os países onde tinha exposição. A partir de agora a transmissão tá comunitária. Começou a ter sinal e sintoma, fique em casa, bota a máscara. Esse negócio da máscara, muita gente pergunta. A máscara está indicada para 2 públicos. Para quem tem suspeita de estar infectado, então tem que botar a máscara em casa, onde tiver, ou para os profissionais de saúde ou os cuidadores de quem está suspeito de infectado. Outras pessoas não devem usar máscara. Então, ele vai ficar em casa. Em casa ele tem que botar a máscara. O irmão dele, a companheira dele, o filho dele tem que usar máscara? Não, só quem está com sinal e sintoma tem que usar máscara. Por que não deve usar máscara quem não está com sinal e sintoma? Porque ninguém está acostumado a usar máscara. Então, não sei se vocês viram ontem no vídeo do Caiado, ele sendo vaiado. Do lado dele tinha uma criança vaiando o Caiado, mas estava com a máscara. Não sei se vocês viram isso. A criança
mexeu na máscara umas 3, 4 vezes no vídeo ali, um vídeo de 1 minuto. Porque é isso, como você não está acostumado, aí você mexe com a máscara, você baixa a máscara para falar. Então, você está usando máscara achando que está protegido, mas você está mexendo na sua mão que está infectada, porque a mão teve contato com o outro, você não lava a mão direito. Então, você está aumentando o contato. Então, a gente não recomenda o uso de máscara só para quem está infectado ou suspeita de infecção, mesmo sem saber o resultado do exame. Não, tem lugar que não vai conseguir mais colher o exame. Em São Paulo não vai ter mais exame. Tem que ficar em casa, dispensa do trabalho, reduzir a circulação, botar máscara por pelo menos 7 dias, até desaparecer os sinais e sintomas, né? Então, essa pessoa, se ele começou a tossir hoje, dependendo do contato que teve ou não, minha recomendação é fique em casa, bota a máscara e vai observando. É para ir para o hospital direto? Não. O primeiro lugar de saúde que tem que ir não é um hospital, é a unidade básica de saúde. Você só deve ir para o hospital se tiver sinais de insuficiência respiratória. Você não consegue nem falar que está com uma falta de ar, né? Mesmo se tiver com a febre alta durante o dia, vai para a unidade básica de saúde, o pessoal vai cuidar e atender você lá, né? E o uso da máscara, né? Ficar em casa, entrar em quarentena, né? A outra, acho que é a professora que falou que ela tem doença crônica, como é que ela não pega para a mãe? Primeiro ela tem que estar preocupada com ela também. Porque uma pessoa que tem doença crônica, independente da faixa etária, se tiver descontrolado, então o diabetes está descontrolado, doença pulmonar está descontrolado, está com dificuldade de tomar um remédio, tem dificuldade do acesso, o caso dela pode ser tão grave quanto o de um idoso. Então primeiro tem que estar preocupada com ela. E com a mãe também, para proteger a mãe, né? Se você tiver sem sinal e sintoma, a preocupação é a preocupação básica de lavar a mão, higienização, tudo. Se começou a ter sinal e sintoma, você pode ser um potencial transmissor, você tem que usar máscara, né? Então, e ficar observando, porque quem tem doença crônica tem um risco maior de passar para o outro. Tem que trancar os velhinhos em casa. Eu estou fazendo todo dia um plantão do Padilha aí sobre coronavírus, é um áudio. Pois viu, Rafa, podia até combinar com o pessoal da CUT, eles devem ter, tá indo para grupo de WhatsApp para mandar, e eles disseminarem para os dirigentes. Todo dia nós estamos fazendo. Ontem a gente fez um especial sobre idoso, porque no fim de semana um monte de gente, primeiro que os nossos dirigentes, alguns já têm mais de 65 anos, amigos. Meu pai tem 79, minha mãe tem 79. É um desespero. Os idosos têm que ficar trancados em casa, né? Muita gente com a cabeça do hemisfério norte. Como na França, na Itália, na Espanha, está acabando o inverno deles, eles falam assim: idoso tem que ficar em casa, não sai de casa trancado, porque vai ficar trancado no máximo por 30 dias, porque daqui a pouco começa a primavera. Você falar para o idoso ficar trancado em casa hoje, significa ficar por 6 meses trancado. Esse idoso vai morrer de depressão, né? Então não dá pra gente, então tem que restringir o contato, ficar mais em casa, mas sai durante o dia, vai para lugar aberto, tenta não ir. Idoso gosta muito de ir na igreja, escolhe a igrejinha menor, não vai naquele, né, nos maiores templos, não vai nos templos todos enormes aqui do Brás, vai no templo do Salomão, não vai, né? Vai no espaço que quer desenvolver sua fé, escolhe um espaço menor, vai numa cerimônia que vai ser em local aberto, lê a Bíblia em casa, assiste o culto pela TV, né? Reduz. Idoso vai muito ao hospital, vai muito à unidade básica de saúde, certo? Restringe a ida às unidades de saúde, vai só naquilo. Por exemplo, tem uma assim, eu tenho que ir lá para uma consulta de controle do oftalmologista. Adia essa consulta para mais para frente, que não precisa ir agora, né? Tem idoso às vezes que está com remédio, está tomando remédio para hipertensão, tudo controlado, vai lá só para refazer a receita. Manda alguém para refazer a receita. As unidades estão tentando montar isso. Vai lá só para pegar um remédio, manda alguém para ir pegar um remédio, né? Tem uma coisa também de querer ir sempre na unidade de saúde, evita ir no pronto-socorro, né? Tem uma cirurgia que está marcada, se é cirurgia eletiva, posterga isso, né? Idoso tem que parar de... A minha mãe tem uma filha de 5 anos, minha mãe está desesperada porque a alegria dela é a neta, né? Então ela fala assim, você vai restringir o contato com a minha netinha? Não posso, não sei o quê, eu quero ver minha netinha. Também não vai impedir o idoso de encontrar os netos, netas, senão vai tirar motivo de vida, de alegria, né? Então, transforma esse encontro com o neto e com a neta num momento de educação.
Fala, ó, vovô e vovó, você vai encontrar ela se você for ensinar ela como que é para lavar a mão, quantas vezes é para lavar a mão, ela vai te ensinar também, né? Encontra fora de casa, vai fazer coisa mais fora de casa. Caminha na academia, fica sem caminhar na academia, vai caminhar na rua, de manhã cedo. O vírus odeia o sol, ele não suporta o sol, ele não aguenta temperatura maior do que 26 graus. Então vai ficar fora de casa, fora de ambiente fechado, vá circular. Transferir a sede da CUT para Belém, pô. Isso, faz neném em Belém, né? Então, em relação aos idosos, né? A companheira que tem insuficiência renal. Quem tem insuficiência renal está entre as pessoas que têm doença crônica e pode ter um quadro mais grave. Então, a primeira coisa é o seguinte: quem tem alguma doença crônica, se preocupe nesses dias a cumprir melhor, né, os hábitos e as recomendações em relação à sua doença crônica. Se você tiver um diabetes mais bem controlado, você vai estar mais resistente a uma infecção respiratória e ao coronavírus se você pegar o coronavírus. Então, se você é meio relaxado no medicamento, seja mais sério no medicamento. Se é meio relaxado na dieta, corrija a dieta. Se não está fazendo exercício, volta a fazer exercício, né? Isso é para todos nós. Quem tem doença crônica, mais ainda, né? Seja mais disciplinado em relação à sua doença crônica, você vai estar mais forte e resistente para enfrentar caso venha acontecer, né? BPC foi uma vitória importante na semana passada do Congresso. O TCU tomou uma decisão de um ministro do TCU, ainda não é do pleno do TCU. Nós vamos para cima do TCU, até porque o TCU é um órgão assessor do Congresso Nacional. Ele não é um poder separado do Congresso Nacional. Então, uma das coisas que o Congresso vai para cima essa semana é para cima do TCU, no sentido de que tem que valer a decisão do Congresso Nacional, não pode impedir, né, uma decisão do Congresso Nacional, né? Não sei se todo mundo sabe, né, ou quem está nos acompanhando, o que foi a votação do BPC. Nós aprovamos que uma família que tenha meio salário mínimo de renda pode receber o BPC. O Bolsonaro vetou isso e a gente derrubou o veto dele na semana passada, né? Eles falaram que isso tem um impacto de 20 bi. É mentira, não são 20 bi. Tem um impacto de 9 bi. É um impacto? É um impacto de 9 bi. Só que subsídio para agrotóxico foram 13 bi ano passado. Isso que a Maria está falando. Eles querem impedir, né, proteção social, mas querem socorrer as companhias aéreas. O BNDES a Caixa está programando 75 bi de empréstimo para capital de giro de empresas por conta da queda da Bolsa e a preocupação em relação à retração da economia. Isso pode. Agora, 9 bi para as pessoas que têm meio salário mínimo de renda, gente, e que tem uma pessoa com deficiência, ou idoso, né, que não tem cobertura de aposentadoria, ou está fazendo tratamento de câncer, é um absurdo, né? Então a gente faz parte dessas disputas e lutas que nós vamos ter que fazer no enfrentamento dessa crise, né? A coisa do transporte coletivo, né? Essa medida, por exemplo, de suspensão das aulas, ela tem um dos objetivos é reduzir a pressão sobre o transporte coletivo. Além de reduzir a aglomeração das crianças no espaço da escola, dos professores, mas o principal impacto é exatamente o transporte coletivo. A gente sabe, toda vez quem vive aqui em São Paulo, toda vez que está em férias escolares, diminui, o trânsito fica melhor. Hoje todo mundo quem pegou o metrô, quem pegou o ônibus, eu peguei metrô, estava bem mais vazio o metrô do que normalmente está, né? Então já é uma primeira medida de impacto. A outra é rever os horários, né? Você pode botar em funcionamento a CUT e rediscutir com os trabalhadores quais são os horários de chegada e de dispensa, para você não pegar o horário de pico. Com isso você se proteger mais, né? As preocupações falaram. Agora, numa situação como essa, tem alguns trabalhos, né, que são muito essenciais, né? A gente sabe que tem um grau de exposição, mas tem a ver com trabalhar. A mesma coisa do trabalhador de saúde, então vai parar de trabalhar? Não pode, né? Pelo contrário, tem que ser extremamente protegido. A gente sabe que a gente vai estar na exposição, que a exposição é maior, nós vamos estar na linha de frente desse cuidado, tem que ser protegido esse trabalhador da saúde, né? Tem que ter máscara para todo mundo, tem que ter lugar melhor para lavar a mão, tem que discutir as cargas horárias desses trabalhadores, para não, né? Porque chega uma hora, sobretudo no momento mais intenso,
tem que eventualmente avaliar no serviço de saúde, né? Contratar mais gente, como eu falei, fazer concurso, fazer contratação emergencial, remanejar pessoas para vir trabalhar, né? Mas não pode parar os serviços de saúde, né? Como eu quero dizer, não pode parar a CUT, não pode parar os sindicatos. No momento de agressão aos trabalhadores como esse, a gente não pode parar. Precisa rever como que a gente vai trabalhar. Eu sei que pode significar um grau de exposição, mas ninguém vai jogar, né, os nossos trabalhadores dos sindicatos dirigentes no cadafalso, né? Você vai ter que rever para que você reduza essa exposição. Nós vamos ter que ter mais cuidado em relação a isso, mas também a gente não pode parar, porque a sociedade precisa da gente, né? Os trabalhadores de saúde nem se fala, a sociedade precisa da gente, né? Tem que pensar mecanismos de proteção, tudo. E como mitiga isso? Um exemplo é esse negócio do transporte coletivo, né? Como você repensa os horários para que esse trabalhador possa vir e voltar num horário que não seja o horário de pico, né? Confirmada uma infecção, tem que parar todo mundo, tem que bloquear? Não é igual o sarampo, tá certo? Sarampo confirmado uma infecção, você tem que vacinar todo mundo, o sarampo tem vacina, eventualmente você tem que fechar tudo, né? Não é isso, até porque o local de transmissão não é só o local de trabalho, é na casa também, tudo. Não vai ter, provavelmente vão ser raros a partir de agora, a gente ter a confirmação do diagnóstico. Então, tem confirmada alguém com sinal e sintoma respiratório, tem que afastar essa pessoa, ela entrar numa quarentena 7 dias direto já, sem ela nem precisar buscar atestado, depois de 7 dias faz uma reavaliação se continua em casa ou não, essa pessoa usar máscara em casa, as recomendações que eu falei, e observar dentro do local de trabalho se tem mais alguém que aparece com sinal e sintoma, e ir afastando, não é fechando. O vírus não fica aqui, entendeu? Ele depende da pessoa estar aqui, né? Ele não fica aqui. Uma pessoa espirra, a presença no máximo 3 metros. É lógico que tem gente, igual tem campeão de salto de distância, tem campeão de espirro em distância, né? A gente consegue espirrar até 7 metros, sei lá, mas a média é 3 metros, né? Ele tem um tempo de permanência na superfície. Na pele, ele fica um tempo mais rápido, porque como a gente nossa temperatura é 36 graus, ele não consegue sobreviver muito tempo, né, essa coisa da pele. Por isso que se você lavar a mão bem, você reduz muito o risco de infecção. A pessoa espirrou na tua pele, né, teu braço lá, tem 5 a 10 minutos que ele fica lá. Então, se você lavar bem a mão, a chance é menor. Mas, por exemplo, no alumínio, aquele alumínio lá do metrô, lá, o cano do metrô, ele pode ficar... tem gente que identificou lá que ficou 4 dias no plástico. Isso é um pouco exagero de laboratório, a situação ou outra, né? Mas 6 horas, com certeza, ele fica, né? Se diz assim, que fica 24 horas que ele sobrevive no alumínio. Depende da quantidade de catarro que foi. Começar a falar coisa nojenta aqui, eu vou parar. O médico vai falando, né, achando que... mas depende da quantidade de secreção que está lá junto, tudo, a proteção que tem. Mas ele fica 6 horas ali no alumínio. Então, o cano lá no lugar do metrô, a maçaneta que a gente pega, né? Muito cuidado, porque são lugares onde, sobretudo, né, em ambiente fechado, tem um risco grande de transmissão. Mas ele não fica no aerosol, assim, né? Não fica permanente. Ele espirra, ele cai pro chão. Então não é porque tem uma pessoa que foi confirmada infectada, tem que afastar todo mundo. Não, tem que observar se mais alguém tem sinal e sintoma. Se aparecer mais algum sinal e sintoma, né? Porque a pessoa já foi infectada, não é que ela, né? E do ponto de vista de saúde pública, a preocupação é quando ela tem sinal e sintoma. Porque tem descrição de gente que estava sem sintoma, fez o exame e deu positivo. Primeiro que é muito difícil você saber se a pessoa de fato não tinha sintoma, porque você não acompanhou 24 horas por dia essa pessoa, né? Essas descrições foram na China. Imagina, com todo o rigor disciplinar que tem, o cara deu positivo, fala, você estava com sintoma, você não contou. O cara fala, eu não estava com sintoma mesmo, tá certo? Tem um grau de pressão, é difícil saber se a pessoa não tossiu. Então, mesmo quando descreve isso, é muito questionável essa descrição. E do ponto de vista da saúde pública, a preocupação é quando a pessoa está com sinais e sintomas, porque é quando ela começa a tossir, espirrar, coriza nasal, que é aí que ela é um potencial transmissor importante mesmo, tá certo? Das que eu te falei, do que a Maria falou, acho que é uma fala política importante que a Maria fez aqui, sobre a DIN, a chance é agora, né? Criança com asma tem muito mais chance de pegar qualquer infecção respiratória,
todo pai, toda mãe que tem criança com asma, sabe que esse é o período que você tem que fazer mais inalação, né? Limpar direitinho o inalador, que vai fazer inalação quase todo dia. Começar a fazer isso, essa é a primeira coisa, né? Segundo, se é uma criança que toma a medicação para controlar a asma, ter mais controle sobre a medicação, tomar direitinho a medicação nesse período, porque isso vai interferir se ela vai ter um caso grave ou não. Vai ser fundamental para saber se ela vai ter um caso grave ou não, né? E começou a ter secreção, começou a ter mais tosse, começou a ter mais crise, observar, né, se tem sinal de gravidade, se começa a ter crise asmática repetida a partir dessa infecção, tem que de fato procurar a unidade de saúde, né, para ver se tem. Uma coisa importante, para o coronavírus não tem um medicamento específico que mata o vírus, mas para o vírus da influenza tem, que é o chamado Tamiflu, que o pessoal chama, o oseltamivir. A gente já tem indicação e tem disponibilidade na rede pública de uma pessoa, quando começa a ter um quadro de resfriado, gripe, que tem sinais de gravidade. Então a criança tem asma, tem febre mais alta, está com crise asmática repetida, tem que começar a tomar o Tamiflu o mais rápido possível, porque o ideal é que tome logo no começo, né? Então, tem que tratar já como se fosse... mesmo tomando Tamiflu não é coronavírus, não vai matar o coronavírus, mas se for influenza, vai matar, né? Vai conseguir agir sobre esse vírus. O pessoal comentou muito do medicamento cubano, o Interferon, que tem sido utilizado. É verdade, o Interferon tem sido utilizado, tem tido um resultado muito bom para casos graves. Mais de 1.500 casos já tomaram e ajudou a pessoa a sair da situação grave, mas ele não é um medicamento contra o coronavírus, ele é um medicamento que reforça a defesa do corpo da pessoa, né? Usado para outras situações, é um medicamento muito bom que Cuba desenvolveu, mais uma vez uma demonstração deles em relação à saúde, né? Proteção dos profissionais de saúde, né? Não é porque eu sou trabalhador da saúde, filiado ao CIN de Saúde da CUT, não é só por isso, mas quem vai estar na linha de frente desse enfrentamento são os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, primeira coisa, reze por nós, né, Maria? Proteção total para quem é da Seguridade Social, né? Eu não falo Seguridade Social de forma ampla, porque o pessoal que está na assistência social também, nos equipamentos dos idosos, equipamentos das crianças, né? Esses trabalhadores vão estar na linha de frente do cuidado dessas pessoas, né? E tem que ter tem que ser uma bandeira sindical, tem que ter todo o EPI necessário. O trabalhador de saúde, ele tem que ter no trabalho o avental para protegê-lo e a máscara. Não precisa ser aquela máscara N95 que a gente fala, tudo não. Máscara normal no pronto-socorro, no pronto atendimento, em todos os espaços. Tem que ter acesso a essa máscara, né? Tem que se rediscutir a jornada de trabalho desse trabalhador. Por isso tem que contratar mais gente, exigir que tenha concurso, porque as jornadas podem ser extenuantes. A gente precisa desse trabalhador bem, dormindo bem, estando bem de saúde, porque a gente vai precisar dele durante os próximos 6 meses. Então, né, precisa ter essa luta sindical dos trabalhadores e trabalhadoras na defesa desse profissional. Aqueles que trabalham nas áreas específicas, vai trabalhar na UTI, né? Trabalha na enfermaria que foi transformada em UTI, ou trabalha na coleta do exame, do suave nasal, e tem uma exposição maior. Então esse tem que usar uma máscara específica que a gente chama da N95, né? Então tem um EPI específico, está lá a recomendação da Anvisa, está bem descrito, né? Mas tem que exigir a presença disso no local de trabalho, né? A pergunta da Silvia, essa coisa do Ministério da Saúde, está dizendo que vai contratar 5 mil médicos do Mais Médicos. O que é isso? O Bolsonaro fez vários estragos no Mais Médicos, né? Tanto a parte de formação, ampliação das escolas, residência médica, não fez o Exame Nacional de Avaliação da Revalidação, nem o exame das escolas, que a gente botou no Mais Médicos, um exame para avaliar as escolas que estavam sendo abertas. Eles pararam isso, vários ataques. E tem 2 ataques que ficaram mais visíveis. Uma foi a expulsão dos médicos cubanos, né? Porque ficou tratando tão mal, chamando de guerrilheiro, açougueiro. Chegou uma hora, Cuba, não vou deixar meus médicos num lugar onde o presidente da República fica maltratando os médicos do dia, ameaçando até a vida desses médicos, né? Então não... As saídas foram mais de 8 mil médicos cubanos que saíram, e eles fizeram uma outra mudança no primeiro semestre do ano passado, a pedido aí das entidades médicas, que foi retirar os médicos do Mais Médicos
das regiões metropolitanas, a periferia das regiões metropolitanas. Olha aí, ó, que é mais de 5 mil médicos que foram retirados dessa região. Então, qual é esse edital que eles fizeram agora que a senhora está perguntando? Quando eles tiraram, a gente bombardeou, questionou, né? Agora, com o coronavírus, eles estão admitindo que eles não conseguiram repor esses profissionais. Eles falam que isso ia ser reposto, ia ser resolvido, agora estão admitindo e estão fazendo um edital para médico brasileiro que tem CRM no Brasil. Então não vai trazer médico cubano, não vai trazer médico brasileiro que foi formado fora, para tentar preencher essas 5 mil vagas na periferia das regiões metropolitanas. Então você pega aqui na região metropolitana de São Paulo, em Bugaçu, tinham 60 médicos da saúde da família, todos eles do Mais Médicos. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, por exemplo, perderam vários médicos do Mais Médicos. São Bernardo também, Santo André, Carapicuíba, Franco da Rocha. Você pega a região metropolitana de Campinas. Então a periferia das regiões metropolitanas perderam esses médicos, né? Então eles estão dizendo que vão repor com esses 5 mil e 5 mil vagas. Se não conseguirem repor com os médicos brasileiros, tem mais 1.800 médicos cubanos que estavam no Mais Médicos, foram retirados lá em dezembro do ano passado, e eles continuaram aqui no Brasil, já tinham casado aqui, constituído família, quiseram continuar aqui no Brasil, e estão há 1 ano e meio esperando para ser autorizado a voltar a atender as pessoas, e não estão atendendo. Tem gente trabalhando de gari, de Uber, de administrativo dentro do hospital, administrativo dentro da unidade de saúde, da Secretaria de Saúde. Então eles vão fazer esses 2 editais, né? Tiveram que... Eu falei, né? Que ainda bem que a Terra é redonda mesmo, né? Porque o mundo dá voltas, né? Eles tiveram que voltar atrás e admitir que sem o Mais Médicos eles não conseguem repor esses profissionais, tá certo? Acho que foi isso. Tem uma pergunta que começou a aparecer muito hoje, porque o ministro da Saúde da França falou que tem um medicamento que é o ibuprofeno, que é muito comum os pais e as mães darem para as crianças. Tem o Alivium, que é um medicamento que vende muito, infantil, tudo, para febre, para tirar a febre, tirar a dor, e que ele falou ontem que não pode usar no caso de coronavírus, tudo. O que é isso, né? Fizeram alguns estudos que mostram que esse ibuprofeno, mas também outros medicamentos para hipertensão, aumentariam a facilidade da entrada do vírus na célula, e com isso poderiam contribuir para mais replicação dele. Esse é um estudo em laboratório, a partir de pacientes graves, tudo, mas não é uma contraindicação absoluta, até que vários serviços e vários ministérios continuam recomendando. O Ministério da Saúde da Inglaterra continua recomendando utilizar. Então eu não considero uma contraindicação formal, que você tem que parar de tomar. Lógico que se puder ter outro, dipirona, paracetamol, use os outros, mas o que você tem em casa é ibuprofeno, tem criança que gosta de tomar esse, se tem mais segurança sobre ele, não precisa parar de tomar esse, né? Só ao dar também, porque como ele corta a febre, às vezes ao cortar a febre a pessoa não fica atenta sobre os outros sinais e sintomas. Então continue atento sobre os outros sinais e sintomas, tá certo? Tem um outro que ele falou que é a cortisona, o corticoide. De fato, eu nunca prescrevo, por exemplo, corticoide para quem está com infecção aguda. Durante muitos anos era prescrito. Eu, quando fiz medicina lá no final dos anos 80, ao longo dos anos 90, já aprendi que não era para prescrever. De 10 anos para cá, tem alguns profissionais que voltaram a prescrever, principalmente otorrino. Tem muito otorrino que prescreve corticoide, porque como ele desinflama rápido, então a pessoa melhora muito rápido os sinais e sintomas. Mas não deve ser usado, né? No coronavírus, como outras infecções, não deve ser usado. Diferente de quem já usa corticoide permanentemente. Às vezes a pessoa tem problema pulmonar, usa corticoide permanentemente, ou tem doença reumatológica, tem que usar corticoide permanentemente. Alguma doença que a pessoa usa cronicamente corticoide, cortisona, prednisona, todos esses nomes, tem que usar permanentemente. Aí não tem jeito, a pessoa tem que continuar usando. Até pode conversar com o médico se reduz a dose, mas provavelmente o médico vai querer que você tome um outro imunossupressor. Aí a pessoa está dentro da categoria de quem tem de fato a defesa do corpo reduzida, tá com a defesa mais baixa mesmo, não tem jeito, né? Então tomar cuidado em relação a isso, tá certo? Acho que é isso, acho que respondi todas as perguntas. Obrigado, Carmen. Eu peço desculpa ao Lisboa, porque ele pediu, quando ele pediu já estava meio
Então, a gente vai continuar a nossa conversa e você... Não, bem, era só uma pergunta para ele, viu? Mas tudo bem, posso fazer aqui fora. Tá. Então, primeiro agradecer muito, viu? Imagina. E a gente vai... Eu que agradeço, A gente vai seguir aí o que você está fazendo de boletim diário, para informar a evolução, como é que as coisas vão andar. Para nós isso é importante, vamos pegar para ver como a gente consegue seguir. Agradecer muito mesmo, a gente pode encerrar agora o Facebook. Agradecer